Você já ouviu falar naquele vício oculto? Ele acontece quando um imóvel, por exemplo, tem um defeito estrutural, mas o vendedor não informa ao cliente no momento da venda. Nós vamos falar agora sobre esse assunto ao vivo com a Mariana Jardim. Boa tarde, Eudevá. Boa tarde a todos que acompanham o TJ Goiás novamente. Isso mesmo, esse vício oculto seria um problema que está escondido. E para entender melhor como a pessoa pode recorrer a esse problema, eu converso agora com o Washington Reis. Ele é advogado especialista em relação de consumo. Doutor Washington, como que a pessoa pode recorrer em caso se ela encontrar esse vício oculto? Boa tarde, Eudevá. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos os espectadores. Primeira coisa, nós precisamos saber o quê? Em qual atos nós estamos lidando? Construção civil, ela tem uma forma de recorrer. Veículo, por exemplo, um móvel, um eletrodoméstico, tem outra forma de recorrer. Nós precisamos também separar, você explicaram muito bem, o vício. Vício nada mais é do que um defeito. Mas, na verdade, a legislação, a doutrina, traz o defeito, aquilo que causa um dano. Por exemplo, comprei um liquidificador, hélice saiu, defeito, causou um dano. Comprei um liquidificador, ele não ligou, defeito. Isso é vício, perdão. Essa é a diferença entre duas partes. Na construção civil, nós precisamos atentar ao quê? Aqueles vícios, aqueles problemas aparentes, por exemplo, rachadura na pintura, janela, porta, da parte estrutural, ou seja, aquilo que gera graves riscos a você, começa ali com uma pequena rachadura, você vai vendo ela se expandindo. Esse é um ponto que nós precisamos atentar. A quem procurar? Antes de quem procurar, nós precisamos saber quem procurar para fazer essas obras, contratar essas pessoas. Por quê? Vai fazer lá com o pedreiro diretamente, você precisa hoje de um ART, no CREA, que você precisa tirar essas autorizações. Essas pessoas, o engenheiro que assina esse projeto, ele é responsável pela construção. Também o arquiteto, a parte, é responsável. Eles precisam, na construção civil, seja você aí em casa que está fazendo aquela obra pequena, eles serem responsabilizados por o quê? Seguir uma norma técnica, aquela norma ABNT. Isso mesmo, a norma que nós estudantes aí, professores têm que seguir nos bancos da faculdade, jornalista, o construtor também precisa fazer, tem normas técnicas para como que ele vai fazer a parede, como que ele vai fazer a porta. Essas pessoas precisam cumprir. Normalmente, esses fatos acontecem do defeito do vício porque não se obedeceram essas normas básicas de construção civil. Então, primeira coisa, contrate bons profissionais ou procure pedreiros, procure as pessoas que saibam fazer. Tiveram esses problemas, você pode, primeira coisa, procure quem construiu, né? A construtora, ou se foi diretamente da pessoa. Não solucionou, você pode socorrer aos órgãos de defesa do consumidor para tentar o quê? Fazer ele uma intermediação de negócio. Esse é um ponto principal. Mas segundo, se você for no judiciário procurar, primeira coisa, você vai ter que procurar um profissional do direito, porque esses casos de defeito e vício, eles saem daquela esfera do pequenas causas. Ele vai para as varas que a gente chama de varas cíveis comuns. E nas varas cíveis comuns, precisa obrigatoriamente de um profissional do direito, advogado, para ajuizar a ação, tão como para defender. E lá também vai precisar de quê? Perícia. Não basta eu chegar para o juiz, olha, minha parede está rachando. Precisa eu provar para o juiz que a minha parede está rachando por uma falha na construção. Porque pode também que a falha não tenha sido no modo da construção, mas um dos atos que foi utilizado, ferragem, tinta, essas coisas, impermeabilização, tem algum problema. Então, na perícia vai descobrir quem é o responsável por essas obras. Doutor, e agora falando sobre os prazos da construção civil. Beleza, eu comprei um imóvel, comecei a perceber algum vício oculto. Qual que é o meu prazo para recorrer a esse vício? Os prazos variam-se de 90 dias até 5 anos. Qual que é o prazo de 5 anos? Aquele da solidez, da segurança. Por exemplo, começou a fazer a ponte, começou ali a rachadura, aquilo se ela não resolver, ela desaba. Por exemplo, a parede começou a rachadura, se não resolver, desaba. Esse é o prazo máximo que a legislação brasileira prega. Mas nós temos prazos, alguns, por exemplo, de vícios relacionados ao direito do consumidor.
90 dias. Os vícios aparentes, 1 ano, podendo em alguns casos ser reduzidos para 180 dias. Mas o principal ponto é: não passe de 30 dias a buscar o seu direito quando você detectar o vício. Por isso que a gente fala do vício aparente, que é aquilo que eu constatei, eu visualizei a rachadura, ou daquele oculto. Quando que é o oculto? O oculto, ele só começa a aparecer mesmo quando ele está danificando, quando você está residindo na casa. Se for um bem imóvel, por exemplo, um veículo, quando você comprou o veículo, aí ele começou a danificar o motor. Então, esses vícios ocultos do aparecimento, procure sempre com 30 dias esses pontos. E documente ao procurar esses vícios. Evite fazer essas buscas, essas reclamações por telefone. Ah, mas eu tenho direito àquela gravação. Direito nós temos, mas é difícil de localizar. Obrigada, doutor Washington. Fica aí então a dica de levar para o pessoal de casa. Volto com você no estúdio.